mundo. Eu dou um alô todo mundo. Meu programa, né? Agora o programa é só radiodvc.com, Rádio Web Pajeú e muitas emissoras web e FM do estado. Ainda não estou na Rádio Assunção, pretendo talvez voltar em janeiro de 2023, porque talvez, né, eu fique de fora, porque eu estou gostando muito de fazer o programa através de emissoras de web. Senhores, bom dia. Eu sou o Dr. Heleno Nobre, eu falo do meu escritório em Fortaleza. Hoje, 34 anos de promulgação da Constituição Federal, numa quarta-feira. Eu fiz um pequeno equívoco, uma das vezes, dizendo que era terça-feira, mas aí é coisa de quem tem a idade que eu tenho, né? Vou dizer como é que eu calculo. Este ano, para você ver que com 34 anos, não tendo havido nenhum bissexto final seria esse ano, embora a Constituição tenha sido promulgada no ano bissexto, 1988 foi bissexto, mesmo assim o bissexto não influi para o ano que não é bissexto, que é este ano. Por que eu digo que o ano foi bissexto? Porque todo ano que termina em 8, o número par, o algarismo anterior sendo par, é bissexto. Então 24, 28, 40, 44, 48, 84, 88, entendeu? Então, como é que eu calculo? Primeiro que, quando o ano base é bissexto, o ano, a partir de 1º de março, se repete 34 anos depois, entendeu? Então, não tem dúvida de que o dia de hoje foi uma quarta-feira de 1988. Para calcular melhor, para o ano nós temos a quinta-feira, em 2026, um sábado, 2024, um sábado, porque é bissexto, né? 2024. Ora, se é sábado, vamos calcular segunda, quarta. Sábado, segunda, quarta. Então, quarta-feira, foi quarta-feira que o Ulisses Guimarães, que eu acho que foi indevidamente denominado de senhor diretas, porque devia ser o Dante de Oliveira, senador por Mato Grosso. Então ele estava promulgando a Constituição, que infelizmente já tem muitas, mais de uma centena de emendas, e infelizmente ainda nós temos ministro do Supremo, menos 2, André Mendonça e Cássio Nunes Marques, que diz respeito ao texto constitucional, porque eles têm interesse em proteger o Larápio Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é aberto, isso é todo mundo notou, está notando. Eles não querem a eleição, a reeleição do votante, não querem democracia no país. Eles querem os parabéns do Daniel Ortega, é o ditador da Nicarágua, já parabenizou o Larápio pela eleição, pela vitória do primeiro turno. Tá certo? Já recebeu também do esquerda lá do México, também do Alberto Fernandes da Argentina, e vem por aí o Maduro da Venezuela, vem os comunistas da China e o diabo. Porque o cara que abre o jogo confessando que é ladrão, que corrompeu todo o poder público, que destroçou a educação do país, destroçou fundo de pensão, Petrobras, BNDES, contratou empreiteiras para botar dinheiro no bolso, acabou com a Petrobras, o mensalão, petrolão, diabo 7, e estão protegidos por esses ministros. Por quê? Porque o senhor Joaquim Barbosa antecipou sua aposentadoria, porque se arrependeu de ter condenado o Zé Disseu, e agora do PT, já está ao lado daquele que quer a desgraça do Brasil. Não vou dizer mais nada, né, pessoal?
foi muito sintomático, tudo que aconteceu na eleição agora no dia 2 de outubro, muito. Que escuta a Carla Zambelli, deputada federal, com 990 mil votos, 999 mil votos, ela diz coisas, mas não pode ser tudo não. Mas um bom entendedor basta meia palavra. E eu sei o que é que vai acontecer com o Brasil. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Entendeu? Basta também ver que o Romeu Gema, que foi reeleito governador do estado de Minas Gerais, ele disse abertamente que o senhor petista governador anterior, não sei o nome dele não, arrombou o estado de Minas Gerais. Basta dizer o seguinte, que ele, os empréstimos consignados em folha de pagamento de 270 mil servidores, ele pegou e descontou na folha de pagamento desses servidores, simulando que iria repassar para o banco. E o banco pegou e restringiu o crédito de tudinho. Pensa aí, a esculhambação. Não é, pessoal? Tá certo? Também o Ronaldo Caiado, de Goiás, também ficou do lado do Bolsonaro. O governador Rodrigo Garcia, que foi derrotado à reeleição, prometeu e disse publicamente que ia apoiar o Bolsonaro. Bato palmas para o nosso senador Sérgio Moro. Embora ele tenha feito toda a exclamação que ele fez com o Bolsonaro, esquecendo tudo isso, ele foi um grande maestro para botar esses canalhas na cadeia. Entendeu? Ele vai para o Senado. Seria bom que os pares elegessem o Sérgio Moro para presidente do Senado, para ele dar o troco àqueles canalhas que disseram que ele foi parcial para julgar na boca do julgamento. O Lula merece o julgamento justo, aquela boca de sapo dele. E a mulher do Moro também foi eleita deputada federal por São Paulo. É uma dupla. Agora vejam, Alexandre Frota, que se elegeu nas costas do Bolsonaro. Tchau, Alexandre. A Gleice Rockman, rapaz, que teve 2 milhões de votos na vez passada, disse que não tirou nem 2 mil votos. É de lascar, né? Romário arrastou Senado, reeleição lá no Rio, mais de 2 milhões de votos. O Tiririca, aquele cara que foi muito grande, com mais de 1,5 milhão de votos, foi eleito com 74 mil votos, ainda quebrou o lugar, né? Entendeu? Rapaz, essa eleição agora elegeu, só de canalha só elegeu um, entendeu? Estou morrendo, como diz o velho ditado aqui do Ceará, estou cortando o prego, rapaz, porque tem gente aí, quem assistiu a entrevista do Alexandre de Moraes, ele dizendo que houve muita tranquilidade, pessoal, o jeito dele é de preocupação. Ele demonstrou que não está gostando do que ouviu, não. Agora vou dizer algumas coisas. Eu sabia decorado todo o texto da Lei 9504, Lei Federal que trata das eleições. Essa lei, eu digo que só pode ser o artigo 59, que trata da votação eletrônica. Mas ela deve ter algo sobre cédula de papel. Então, hoje eu olhei aqui no escritório, a lei, e ela diz que realmente, podendo o TSE aplicar a regra dos artigos 83 a 89. Ou seja, em lugar da votação eletrônica, votação por cédula de papel. Aquela cédula antiga, do tempo que eu votei no Pacifal Barroso, votei no Vigílio Távora,
1958, 1962, antes do regime militar, que foi o melhor regime do Brasil, menos o AI-5. Mas o regime militar foi uma coisa linda. Você podia andar na rua do Rio de Janeiro, de São Paulo, andei muito, sem qualquer perturbação, não tinha nem um Lula no meio da rua. Olha bem, aí o artigo 83 diz isso. Pode o presidente, o TSE, adotar certo papel em casos excepcionais, tal. Com isso eu vou dizer, é hora, porque as Forças Armadas ainda não apresentaram o laudo, que elas vão apresentar. Estamos esperando. Depois eu vou concluir. Eu assisti a entrevista de um hacker, ele dizendo que ele ficando na frente do computador, olhando para os olhos do computador, lá do TSE, ele faz um jeito de puxar os votos de quem está ganhando e botando de quem está perdendo e vice-versa. Sem ninguém sabendo, fica nem racho. Será que está acontecendo? Será? Não sei, né, pessoal? Porque tudo leva a crer, meus irmãos. Pelas notícias que nós temos, basta pensar-se no seguinte. Vou fazer só um preâmbulo aqui, bem bonzinho, depois eu concluo. O ministro Gilmar Mendes disse tantas vezes, todo mundo ouviu, Lula merece um tratamento justo. Olha bem, um julgamento justo. Ele estava contando o prazo de prescrição. Chegou a hora, é isso aqui, pá, canetada, anula tudo. Que anulando, o crime começava a prescrever do dia do crime. O cara lá tem mais de 70, prescrição pela metade. Se ela não passou a ser de 6 anos. Vai bem. No dia que nos embargos de declaração para julgar o Sérgio Moro, parcial, Carmen Lúcia mudou volta a mando do Gilmar Mendes, todo mundo viu, e ele ainda abraçou o Zanini, chorando, Zanini, advogado do Lula. Mais outra coisa, agora mesmo, Gilmar Mendes, praticamente com lágrimas de emoção, retirou do Lula a obrigação de pagar 18 milhões de imposto negado. Imposto de renda. Bom, vamos adiante. Aí veio o senhor Luiz Edson aqui, não. Primeiro veio o Luiz Roberto Barroso, ministro. Esculhambou o Brasil lá fora, inclusive com a deputada Tabata Amaral, na reunião em Boston, disse lá que como é que fazia para tirar o Bolsonaro. Dentro, palavras que a gente depreende. Depois ele disse, eleição, se toma. Um dos dois, me lembro se foi o Edson aqui, como no TSE. Aí disse lá, quem vai ficar aqui da tal, não são as Forças Armadas, são as Forças Desarmadas. Gozação. E mais, quando a Bianchíssima, deputada federal, eu acho que foi uma ingenuidade dela botar uma PEC para o voto impresso e auditado. Não é preciso, não. Bastava adicionar um dispositivo da Lei 9504 aos artigos 83 a 89, que eu não tenho agora artigo com a letra de lado, para inserir que tem que ter voto impresso com a urna eletrônica. O que acontece no Paraguai, no México e nos países adiantados. Porque o Butão é uma repúblicazinha, uns 10 mil habitantes mais ou menos. Lá a urna eletrônica é igual no Brasil, sucateada, lá negado vota a Locé. Também no Bangladesh também, que é outra porcaria da África. Aí o Brasil é o único país continental que mantém esse tipo de urna eletrônica sem a impressão. Ora, pessoal, o que é auditar um voto? É ver a cédula com o voto impresso. Ah, mas isso quebra o sino do voto. Não quebra, não. Nunca quebrou. Toda a vida o voto foi secreto. A cédula de papel, ela é retirada da urna
quando era de papel, aí o voto ali tinha o voto de todos os candidatos. Votou nisso, daquilo, mas não tem o nome de quem votou, que o sigilo é do eleitor, para evitar o conflito do eleitor com o outro. Não é o sigilo do voto, não é você não poder ver o voto. O número do candidato votado. Eu tive uma vez em Paracuru, foi em 2004, ainda era papel, porque o sistema eletrônico não existia nas cidades pequenas. Eu me lembro, em 2004 foi Morrinhos. Deixa eu me lembrar, 2004 foi Morrinhos que eu fui. Foi o meu ano aí, que a eleição era no Paracuru, não sei se foi em 98, mas foi em 98. Nós no ginásio lá do Paracuru, o juiz até faleceu, o doutor Francisco da Chaves Oliveira e a doutora Daniele. Olha bem, aí a sede era de papel. O que havia? Existia gente interessada dos candidatos X e partido tal. Olha bem, me lembro que o doutor Francisco da Chaves Oliveira, ele, na sua santa, ele era um cara muito honesto, muito religioso, o cara lá, o presidente de uma mesa lá, disse, ó, doutor, o eleitor aqui, o vereador só tem 5 algarismos. Ele botou 6 algarismos. Esse voto é duro. Aí o doutor Fernando não me ouviu, que era advogado numa coligação lá, isso aí realmente é duro esse voto. Isso numa mesa. Aí foi para outra mesa, aconteceu a mesma coisa. Excelência, de licença. Vale a intenção do eleitor. Se o eleitor, vamos dar um exemplo aqui, o eleitor botou 25 mil, ele botou 250.700, por exemplo. O que esse eleitor fez? Ele não anulou o voto para vereador. Ele quis votar no vereador tal, mas ele, como ele errou, teve que aprovar o voto de legenda, que é o 25. Era, naquela 25 era do PSDB. Então, se o eleitor, ele vai digitar um número lá, mesmo na urna eletrônica, o número do candidato a vereador, e bota 6 algarismos, aliás, a deputado estadual, são 5, o Moés do Loyola, 11.999. Ele bota 6 algarismos, ele anula o voto de vereador, da deputado estadual. Mais um voto é contado para a legenda. A legenda do Partido 11, que é o PP, Partido Progressista, se não me engano. Aí, então, ali não há quebra de sigilo do voto. Por quê? Porque nós podemos ver todos os votos, menos o autor do voto, que é o eleitor. Não tem nada de dizer, então, isso é que eles induziram na cabeça do pessoal, que o voto impresso quebra o sigilo do voto, é mentira. Tanto é verdade que a própria lei mantém o sigilo do voto. O voto é secreto em homenagem ao artigo 12 da Constituição Federal. Entendeu? Em homenagem à lei. Não, é a lei 9504, que regulamenta. Essa lei, quando ela diz que o TSE pode, em casos excepcionais, colocá-lo em papel, voltemos ainda para dizer mais uma coisa. O senhor Luiz Roberto considera o presidente do TSE, quando ele foi à Câmara Federal para não aprovar essa emenda da deputada Biaquis, que é uma emenda desnecessária. Desnecessária porque a lei é uma lei ordinária que regulamenta o tipo de voto. Entendeu? Aí ele conseguiu modificar lá na Câmara Federal, conseguiu que fosse trocada toda a comissão especial e desaprovaram a emenda. Quase é aprovada, porque foi muito pouca a diferença. Que ali era preciso a presença de 308 deputados para aprovar a emenda. A lei comum não, a lei ordinária é coisinha pouca, é a maioria simples. Aí ele teve interesse em não querer o voto impresso. Aí passou para o senhor Fachin.
lá vai o seu Luiz Roberto Barroso, lá para Oxford. Aí lá, quando ele quer mentir, aí o cidadão lá, Alexandre Cruz, quis ir às vezes de fato com ele. Cada mentiras querer dizer coisa que nós sabemos que está mentindo. O senhor José Fachin tem sido truculento contra as próprias Forças Armadas. O senhor Alexandre de Moraes até que melhorou em entendimento com as Forças Armadas. Mas tudo leva a crer, pessoal. Ninguém é burro pelo que se ouve e pelo que aconteceu comigo. Essas eleições não podem continuar do jeito que foram em razão do segundo turno. Aí eu digo, é hora do Instituto Democrático do artigo 142. Se o TSE entende que não houve nenhuma excepcionalidade para que seja de papel, seja cédula de papel, que o voto é garantido, que a fiscalização é em cima dos mesários, ninguém dá sopa, os partidos estão lá em cima, o contorno não vai ter mapismo que ninguém deixa. Eu, por exemplo, quando era advogado de candidato, eu não deixava haver mapismo, lá fiz Maracanã, lá de Zacaraú, Brejo Santo, Morrinhos, fiz Paracuru, um bocado de cidade. O mapismo é que matava. Que o mapismo, todo sabe, é muito fácil. O empresário está contratado, alguém, né? É um dinheirinho ali, aí você pega o candidato tem uma votação de 60 votos, que tem só 2 que deu o dinheirinho, ele tira aqui os 40, bota no outro, para dar certo o fechamento. É como um banco. Faltar um centavo, o caixa não fecha. Né? Então tudo isso ele está acostumado. Ninguém é burro. Eu vou fazer 60 anos de experiência na profissão de advogado desde estudante, apesar de deficiente visual, vendo só vultos, cores e tal. Eu nunca fui burro, né, pessoal? Sempre eu gostei de estudar com os olhos dos outros. Então, primeiro, se não der tempo a confecção de cédulas que devem ser confeccionadas na forma do artigo 59, que manda para os artigos 83 a 89 da Lei 9504/98, é muito fácil. Marca outra data para a eleição, para o segundo turno, outra data. Confecciona, só quem pode fazer isso aí seria o poder moderador, Instituto Constitucional do artigo 142 da Constituição, Instituto Democrático, porque só quem está vendo, e todos estão vendo, e quem é representante do povo brasileiro, não é o TSE. Em primeiro lugar, um presidente que foi eleito democraticamente, que é o chefe das Forças Armadas, que prega a democracia, que resgatou o patriotismo com a bandeira brasileira em todos os mastros do Brasil, nas ruas em todo canto, e só ele, para o caso, existe a competência de decretar o poder moderador com as Forças Armadas, impondo, é a lei, ninguém pode censurar, impondo que a votação será por cédulas de papel. E se não der tempo, marcar um candidato para o segundo turno. Isso é o que eu entendo e que eu venho dizendo há muito tempo. Não brinquem com fogo. O Brasil não pode tolerar mais bandeira vermelha. Nem os petistas do poder, o Lula comandando a gatunagem. Ele, Palocci, Zé Liceu, Zé Delúbio Soares, aquele é Fernando da Gata, não, Fernando Santana, e mais a presença dos membros do Foro de São Paulo. A tentativa de entregar o Brasil ao regime da Venezuela, da Argentina,
da Nicarágua e de outros países que estão no sufoco, tentando a democratização e não conseguem, porque a ditadura do Maduro, de Cuba, já bem avançada da Argentina, já bem avançada da Colômbia, essas ditaduras se constituem como coisas, como fracassos da democracia e se tornam irreversíveis em razão da grandeza de um povo massacrado que faz migração para os países vizinhos para não ser sucateado, não ser morto de fome, de necessidades, sem ter para quem apelar. Então, Brasil, vamos acordar. Você aí do interior do Ceará, se você pensou que venceu, você destrói o Brasil, destrói a democracia. Se você quiser novamente a bandeira vermelha com a foice e o martelo da extinta União Soviética, que prevalece como bandeira de glória desse cara que destruiu o Brasil. Bom dia para vocês. Eu não vou falar de eleitores não, pediram-me, mas vou deixar um pouco para depois. Apenas dizer o seguinte, para quem não sabe o que é prazo do Poder Judiciário, o prazo dos processos judiciais, no crime, cuidado. Se você é advogado, criminalista, ou se você é réu em qualquer ação penal, se o advogado é intimado numa sexta-feira, com o prazo de 10 dias, começa a contar, quinta-feira, começa a contar sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Quando os prazos são de processo civil, no crime, emenda tudo. Feriado de ação, tudo. Soma, tudo soma. No processo civil, o prazo começa a correr, no primeiro dia útil, foi citado ontem, começa a correr hoje. Se foi citado sexta-feira, começa segunda. Aí só conta os dias úteis. Nossa Senhora da Aparecida, dia 12, não vai contar. 15 de novembro não conta. 1º de janeiro não conta. Tem os dias feriados, 7 de setembro. E lembrar uma coisa, se tiver mais de um réu em processo civil, o prazo para a defesa começa a contar da juntada do A.R., do AR, da carta de citação ou do mandado de citação, aos autos do último que foi citado. Não começa, nenhum réu que não contestou é réu, enquanto não houver a última citação. E os prazos são contados em dias úteis, são prazos comuns. No Código Antigo, parece que é o artigo 191 do Código Civil, o prazo é dobrado quando tinha mais de um réu. Mas não, agora o prazo é comum, mas dias úteis, artigo 219 do Código de Processo Civil, e começa a fluir a partir da citação do último réu, de acordo com o artigo 231, parágrafo 1º, também do Código de Processo Civil. Quando se trata de carta precatória, vamos dizer que o sujeito foi citado, ele foi citado lá em Sobral, através de uma precatória. Compete ao juiz de lá passar uma informação eletrônica para o juiz da causa, comunicando que a citação aconteceu no dia tal, a juntada do mandato foi de tal, ou o juntamento foi de tal, e o prazo passa a correr a partir do momento em que o juiz recebeu aquela informação e juntou aos autos. Não é como era antigamente. Começava a correr a partir da juntada da carta precatória. Mas você lê dos artigos 218 a 232 do Código de Processo Civil. Bom dia para vocês todos. Amanhã estarei de volta. Vamos ouvir a voz das redes sociais, ouvir a voz da Jovem Pan, comparar com a voz da Globo, que já divulgou hoje que está pedindo nova pesquisa. Isso é um absurdo. A Rede Globo deveria ser proibida de pedir pesquisa, especialmente a Datafolha do mesmo grupo e ao IPESP, que é o instituto que substitui o antigo IBOP, que cometeu, não foi um erro não, um dolo muito grave. No sábado, véspera da eleição, induzindo o eleitor
ao erro, porque o analfabeto diz assim, não, eu vou votar em quem está na frente das pesquisas. Pensa aí, tem que ser proibido. Obrigado, bom dia, meu WhatsApp. Compartilhem se quiserem, assistam se quiserem, curtam se quiserem. Obrigado a você, Marcos Almeida, a você, Carlos Almeida, a você, Luiz Carlos, lá de Miami é Luiz Carlos. E o Carlos é de Recife. Eu quero uma confirmação do Carlos, né? Bom dia para vocês todos. Até amanhã, meu WhatsApp é esse aqui. 85 é o DDD 999-453883. Doutor Homero Barrocas, mais uma vez está aqui no Histórico, feliz da vida. Bom dia, e vamos esperar que o Brasil não se entregue à bandeira vermelha. Nós somos patriotas, nós estamos com o cristianismo, nós somos cristãos, nós somos contra o aborto, somos contra a Venezuela, somos contra a Nicarágua, o ditador Daniel Ortega, somos contra o Alberto Fernandes, somos contra Cuba, somos contra o Lula e contra o PT, porque o PT destruiu o Brasil, o Bolsonaro reconstruiu parte da destruição. Bom dia e até amanhã.